Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Em 1692, em Massachusetts, USA, na pequena cidade de Salem, uma escrava negra, conhecida como Tibuca, resolveu compartilhar com outras mulheres tradições ancestrais do seu povo. Ela poderia ser considerada uma bruxa, pois conhecia feitiços, poções e segredos das ervas. As mulheres de Salem, curiosas e fascinadas pela sabedoria de Tibuca, começaram a se reunir secretamente em encontros noturnos para aprender com ela. No entanto, a notícia desses encontros logo se espalhou pela cidade e chegou aos ouvidos dos líderes religiosos locais, que eram fervorosos seguidores da puritana religião cristã. Para eles, qualquer prática que não estivesse de acordo com os preceitos da igreja era considerada heresia e bruxaria. Movidos pelo medo e pela ignorância, os líderes religiosos convocaram uma série de julgamentos e interrogatórios para investigar as supostas bruxas de Salem. As acusações e os rumores rapidamente se espalharam, e uma onda de histeria coletiva tomou conta da cidade. Mulheres inocentes foram acusadas de bruxaria e submetidas a julgamentos injustos. Baseados em testemunhos duvidosos e evidências circunstanciais, muitas foram condenadas à morte. A paranoia e o medo se instauraram na cidade, e qualquer pessoa que fosse suspeita de estar associada às bruxas era alvo de acusações e perseguições. Tibuca, a escrava negra que havia compartilhado seu conhecimento com as mulheres de Salem, foi uma das primeiras a ser acusada. Sua origem africana e seus conhecimentos místicos a tornavam um alvo fácil para os líderes religiosos e para a população amedrontada. No tribunal, Tibuca foi interrogada e torturada para confessar sua suposta prática de bruxaria. Porém, ela se manteve firme e corajosa, negando todas as acusações. Sua força e resistência inspiraram outras mulheres a se manterem firmes em suas negativas. Apesar disso, a histeria e a pressão social eram avassaladoras. Muitas mulheres, amedrontadas e desesperadas, acabaram confessando crimes que não haviam cometido, na esperança de evitar um destino trágico. A cidade de Salem ficou marcada para sempre por esse triste episódio de caça às bruxas. No total, mais de 150 pessoas foram presas e julgadas, e pelo menos 20 foram executadas, a maioria por enforcamento. Entre as vítimas estavam mulheres, homens e até mesmo crianças. Após meses de terror, a população de Salem finalmente começou a questionar a validade dos julgamentos e ações tomadas. Gradualmente, a histeria diminuiu, e as autoridades locais reconheceram que haviam cometido um grande erro. Anos depois, Salem se tornou um símbolo da injustiça e da histeria coletiva. A cidade passou a estudar e refletir sobre os eventos ocorridos, buscando compreender como uma comunidade inteira pôde sucumbir ao medo e à paranoia. Hoje, a história das bruxas de Salem serve como um lembrete sombrio dos perigos da intolerância, do preconceito e da falta de conhecimento. Ela nos faz refletir sobre a importância do respeito à diversidade e à liberdade de crença. As bruxas de Salem se tornaram um símbolo de luta contra a injustiça e a perseguição, um lembrete de como a ignorância pode levar a consequências devastadoras. Com o passar dos anos, a cidade de Salem fez questão de honrar a memória das vítimas das perseguições. Um memorial foi construído em homenagem às bruxas, um local de reflexão e lembrança das vidas perdidas injustamente. Além disso, a cidade promove eventos culturais e educacionais para manter viva a história e conscientizar as pessoas sobre os perigos do fanatismo e da intolerância. Luana, uma jovem estudante de história, ficou fascinada com a história das bruxas de Salem. Ela decidiu dedicar sua pesquisa de mestrado a esse tema, aprofundando-se nos detalhes dos julgamentos e procurando resgatar as histórias das mulheres que foram condenadas. Ao longo de sua pesquisa, Luana descobriu documentos e relatos que revelavam um lado mais humano das bruxas de Salem. Elas não eram apenas vítimas, mas mulheres corajosas e resilientes que enfrentaram a intolerância de sua época.
Determinada a compartilhar essas histórias com o mundo, Luana decidiu escrever um livro, trazendo à tona as vozes silenciadas das bruxas de Salem. Ela mergulhou nos registros históricos, reuniu relatos familiares e reconstruiu os eventos de forma detalhada e empática. O livro de Luana foi publicado e rapidamente se tornou um sucesso. As histórias das bruxas de Salem ganharam vida novamente, despertando a empatia e o interesse de leitores ao redor do mundo. As mulheres que foram injustamente acusadas e executadas agora eram lembradas como símbolos de resistência e coragem. Luana foi convidada para palestras e entrevistas, onde compartilhava suas descobertas e ressaltava a importância de aprender com os erros do passado. Ela se tornou uma defensora dos direitos humanos, lutando para que a história das bruxas de Salem não se repetisse em outros contextos. Com o tempo, as lições aprendidas com a história das bruxas de Salem inspiraram mudanças positivas na sociedade. As pessoas passaram a valorizar a diversidade, a tolerância religiosa e a busca pelo conhecimento. A cidade de Salem, agora conhecida como um local de aprendizado e reflexão, se tornou um exemplo de como uma comunidade pode se unir para superar as sombras do passado. A história das bruxas de Salem, mesmo após séculos, continua a nos ensinar valiosas lições sobre justiça, liberdade e o poder transformador do conhecimento. É um lembrete de que, por trás de cada acusação e preconceito, existem histórias reais de pessoas que merecem ser ouvidas e compreendidas. Assim, a jornada de Luana e a redescoberta das bruxas de Salem não apenas trouxeram justiça histórica, mas também promoveram uma mudança de importância do respeito à diversidade e à liberdade de crença. As bruxas de Salem se tornaram um símbolo de luta contra a injustiça e a perseguição, um lembrete de como a ignorância pode levar a consequências devastadoras. Com o passar dos anos, a cidade de Salem fez questão de honrar a memória das vítimas das perseguições. Um memorial foi construído em homenagem às bruxas, um local de reflexão e lembrança das vidas perdidas injustamente. Além disso, a cidade promove eventos culturais e educacionais para manter viva a história e conscientizar as pessoas sobre os perigos do fanatismo e da intolerância. Luana, uma jovem estudante de história, ficou fascinada com a história das bruxas de Salem. Ela decidiu dedicar sua pesquisa de mestrado a esse tema, aprofundando-se nos detalhes dos julgamentos e procurando resgatar as histórias das mulheres que foram condenadas. Ao longo de sua pesquisa, Luana descobriu documentos e relatos que revelavam um lado mais humano das bruxas de Salem. Elas não eram apenas vítimas, mas mulheres corajosas e resilientes que enfrentaram a intolerância de sua época. Determinada a compartilhar essas histórias com o mundo, Luana decidiu escrever um livro, trazendo à tona as vozes silenciadas das bruxas de Salem. Ela mergulhou nos registros históricos, reuniu relatos familiares e reconstruiu os eventos de forma detalhada e empática. O livro de Luana foi publicado e rapidamente se tornou um sucesso. As histórias das bruxas de Salem ganharam vida novamente, despertando a empatia e o interesse de leitores ao redor do mundo. As mulheres que foram injustamente acusadas e executadas agora eram lembradas como símbolos de resistência e coragem. Luana foi convidada para palestras e entrevistas, onde compartilhava suas descobertas e ressaltava a importância de aprender com os erros do passado. Ela se tornou uma defensora dos direitos humanos, lutando para que a história das bruxas de Salem não se repetisse em outros contextos. Com o tempo, as lições aprendidas com a história das bruxas de Salem inspiraram mudanças positivas na sociedade. As pessoas passaram a valorizar a diversidade, a tolerância religiosa e a busca pelo conhecimento. A cidade de Salem, agora conhecida como um local de aprendizado e reflexão, se tornou um exemplo de como uma comunidade pode se unir para superar as sombras do passado. A história das bruxas de Salem, mesmo após séculos, continua a nos ensinar valiosas lições sobre justiça, liberdade e o poder transformador do conhecimento. É um lembrete de que, por trás de cada acusação e preconceito, existem histórias reais de pessoas que merecem ser ouvidas e compreendidas. Assim, a jornada de Luana e a redescoberta das bruxas de Salem não apenas trouxeram justiça histórica, mas também promoveram uma mudança de consciência na sociedade.
Inspirados pelas histórias das bruxas de Salem, movimentos em prol dos direitos humanos e da igualdade ganharam força. A luta contra a intolerância e a discriminação se fortaleceu, e as vozes daqueles que são marginalizados e perseguidos foram amplificadas. As pessoas passaram a questionar mais profundamente as narrativas dominantes e a buscar uma compreensão mais abrangente das diferentes perspectivas e culturas. Luana continuou sua pesquisa e seu ativismo, viajando para outras regiões do mundo onde episódios de perseguição e caça às bruxas ocorreram. Ela se dedicou a dar voz a todas as vítimas, não apenas aquelas de Salem, e a destacar a importância da tolerância e do respeito mútuo. Seu trabalho e o legado das bruxas de Salem ajudaram a construir uma sociedade mais inclusiva e consciente, onde as diferenças são valorizadas e respeitadas. O conhecimento sobre a história das bruxas de Salem se tornou uma poderosa ferramenta para a prevenção de injustiças semelhantes no presente e no futuro. A cidade de Salem, outrora marcada pelo medo e pela tragédia, transformou-se em um lugar de reconciliação e aprendizado. Ela se tornou um destino turístico popular, não apenas por sua história sombria, mas também por sua capacidade de se reinventar como uma comunidade acolhedora e educativa. A memória das bruxas de Salem e o trabalho contínuo de Luana e de outros ativistas se tornaram uma inspiração para gerações futuras. A busca pela verdade, pela justiça e pela igualdade permanece viva, alimentando o desejo de construir um mundo mais justo e compassivo. Enquanto a história avança, as bruxas de Salem permanecem como símbolos de coragem e perseverança. Suas histórias são contadas e lembradas para que nunca esqueçamos as consequências devastadoras da intolerância e para que estejamos sempre vigilantes contra qualquer forma de perseguição. Assim, a história das bruxas de Salem nos lembra da importância de valorizar a diversidade, de buscar o conhecimento e de construir uma sociedade baseada no respeito mútuo e na empatia. Somente assim podemos evitar repetir os erros do passado e avançar em direção a um futuro mais igualitário e harmonioso.